Galera que está entrando aí, quem tiver perguntas para fazer para doutora Raquel, pode mandar aqui, tá? Ou então, se quiser me mandar no Zap, já pode mandar, mas pode mandar aqui também que ela visualiza e ela vai respondendo, tá? Voltamos. Ei, deu certo. Agora, eu queria te perguntar, né, assim, sobre a sua rotina de trabalho depois que você conseguiu lograr êxito, né, no cargo de magistratura, como que era a sua rotina, né, no início e depois, né, primeiro a gente passa para o início. Você começou em qual comarca? Como que é? Que tem as entranças. Explica para o pessoal como que é a carreira de juiz de direito em Minas É. Gerais. Então, Ali, aqui em Minas a gente tem a primeira entrância, que geralmente são comarcas, que geralmente não, que são comarcas menores de varas únicas, em que o juiz ele é responsável por todas as matérias, criminal, civil, família, infância e juventude. E tem a segunda entrância, em que são comarcas com mais de uma vara, e temos as entrâncias especiais, que são comarcas maiores, como Belo Horizonte, Governador Valadares, Pará de Minas, aqui perto da gente, é uma especial. E aí, quando você passa, geralmente você é mandado para uma dessas comarcas de primeira entrância, de vara única. Aqui em Minas, a gente é aprovado e você escolhe a comarca. Um abraço para o Teófilo Otônio, Maurício, meu colega juiz, que está lá. Aliás, a magistratura me trouxe grandes amigos e eu sou grata a Deus por tudo isso. Então, geralmente, você é mandada para essas varas únicas. E aí, eu sou de Pitangui, como a maioria do pessoal sabe. Eu queria muito. A minha melhor opção seria Baeté, na época de escolha. E eu acabei conseguindo ficar em Abaeté. Na minha época foram quase 100 aprovados, quase 100 novos juízes. Eu fui aprovada em 2012, comecei em 2013. Então, eu fui para Abaeté, que é a mais top do Brasil, né, Cícero? Realmente é uma comarca que é muito querida. É tão querida que eu fiquei lá quase 7 anos. Eu fui para lá porque por questão de distância, que era uma comarca próxima de Pitangui, mas é uma comarca que eu me apaixonei por ela, porque eu vi que era uma comarca carente, em que os juízes ficavam lá pouco tempo, e eu pauto a minha vida profissional, a minha carreira, por fazer diferença. Porque, como eu disse, foi Deus que me constituiu como autoridade. E eu queria fazer, não sei se eu consegui, mas eu queria fazer isso em Abaeté. Eu cheguei lá com um acervo, a gente chega. Eu vou contar um fato aqui da minha primeira semana. Eu lembro que eu conversei com o juiz, o Dr. Kleber, que estava lá em Abaeté antes de mim. E ele me ligou na sexta-feira, eu ia chegar lá na segunda. Ele disse assim: Não, Raquel, fica tranquila, eu desmarquei todas as audiências para você e você vai ficar uma semana aqui tranquila. Ele tinha desmarcado a primeira semana, segundo ele. E na minha época do concurso, a gente fazia estágio, mas não era juiz, porque a escola judicial era uma etapa do concurso. Hoje a escola judicial é depois que você é aprovado. Mas na minha época não, a escolinha, né, judicial de 3, 4 meses, você ficava lá como juiz estagiário, você não era juiz ainda. Então a gente não podia presidir audiências, a gente não podia assinar sentenças na época da escola judicial. Então, a minha primeira audiência presidida por mim foi lá em Abaeté. E aí, ainda bem que eu saí de lá, né? Que os advogados agora vão saber disso. Aí eu cheguei lá e a escrivã virou e falou assim: doutora, o doutor Kleber desmarcou as audiências, mas ele esqueceu da audiência de hoje, de 1 hora da tarde. E isso era meio-dia. Aí eu pensei assim, meu Deus, vou ter que fazer uma audiência e nunca tinha presidido. Mas aí eu me saí bem, porque eu estava rodeada de bons servidores e eles me ajudaram. E aí não bastasse isso, Warley,
eu terminei a audiência e eu trabalhei com um promotor que também me ajudou muito, vendo que eu estava no início da carreira. E eu terminei a audiência, eu cheguei na minha mesa e tinha um mandado de segurança para decidir com pedido liminar, porque ia ter uma reunião na Câmara às 7 horas da noite. E o mandado de segurança falava que eles iam votar uma lei que seria em tese inconstitucional, então eles queriam barrar essa votação. E eu não tinha internet boa, igual hoje tem grupo de WhatsApp, não tinha nada disso nessa época. Era mais difícil, né? E aí eu tive que decidir isso, então foi uma prova de fogo, assim, para o meu primeiro dia de trabalho, mas foi muito gratificante. E é isso. Então a gente é mandado para uma vara única, você faz audiências criminais, você julga processos criminais, você faz audiências cíveis, julga processos cíveis, despacha decisão, infância e juventude, civil e criminal, família. Você faz, é como o pessoal fala, é um clínico geral, né? Você faz de tudo, você é o único juiz e acaba fazendo de tudo. Depois disso, você é promovido para uma comarca maior, que é o meu caso hoje, fui promovida para Nova Serrana, e aí você tem condição de se especializar, de fazer até um trabalho melhor, porque você está especialista. Hoje, no meu caso, eu trabalho só com criminal e execução penal, então dá para desenvolver até um trabalho melhor nesses casos. E depois disso, de segunda, que é o caso de hoje, Nova Serrana, que nós temos 4 varas. Oh, minha unha tá sem fazer, hein? Tá horrível. Que nós temos 4 varas em Nova Serrana, 2 cíveis e 2 criminais, né? Eu fui para lá na vara nova, que instalou no ano passado, né, Arlen? Você sabe muito bem disso, você estava lá. Eu fui para essa vara nova, então lá tem 4, e depois a gente é promovido para uma entrância especial, que aí você é mais especializado ainda. Por exemplo, hoje eu sou criminal e execução. Às vezes, numa comarca maior, eu seria só execução penal, eu seria só criminal. E é isso. A carreira são esses 3 degraus, e depois disso, depois da especial, que eu falei que é o caso de Pará de Minas, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Belo Horizonte, você é promovido a desembargador. Então, são 4 degraus. Não vou mostrar um, são 4 degraus. E a primeira entrância, geralmente, um fórum menor, você tem uma estrutura menor, você não tem assessor, não tem isso? O TJMG ele paga assessor para a primeira entrância, e é mais difícil, não é? É uma coisa assim, as estruturas são mais difíceis numa cidade pequena. É desse jeito mesmo? É tudo mais difícil, porque você, na mesma hora que você está fazendo uma audiência criminal, você está tendo que decidir um menor que foi para uma instituição de acolhimento, você tem que decidir um alimento, uma ação de alimentos. Então, é muito difícil. Hoje, na política do atual presidente do Tribunal de Justiça, as varas únicas que têm uma distribuição mais alta, elas têm assessor, sabe, Arlen? Então, era o caso de Abaeté. Lá a gente tinha uma distribuição de quase 300 processos por mês. Então, lá tinha assessor, mas a grande maioria não tem assessor. Depois que você é promovido, você tem o assessor, sim. E o assessor até estava aí me assistindo. Deixa eu só te... Eu queria falar para a galera, para todo mundo que está aí nos assistindo, que você foi para Abaeté, eu quando eu passei para delegado, vim para Nova Serrana. É uma coisa assim, meio que a gente deu um pouco de sorte, se você for pensar, pelo tamanho do estado de Minas Gerais, né? O tamanho continental do estado de Minas Gerais, muita gente vai para longe, né? Vai para longe da família e, assim, né? Longe da cidade que segue, porque o concurso público é muito desse desprendimento mesmo. Né, eu conheço pessoas de Nova Serrana que tiveram que trabalhar no sul de Minas, do norte de Minas, e às vezes a pessoa fica muito longe mesmo da família, e até voltar, dependendo da carreira, da estruturação da carreira, demora um pouco, né, Raquel? Demora. Eu tinha um promotor que trabalhava comigo, o último promotor que eu trabalhei, que ele falava isso, que eu dei muita sorte, porque eu fiquei
na minha primeira comarca, 1 hora de Pitangui. E agora eu estou a 20 minutos de Pitangui. Então a gente e eu não passei bem colocada, eu passei em 50 e poucos, eu acho, eu não me lembro aqui a minha colocação. Mas a gente vai sim para longe, a gente deu muita sorte, né? E hoje eu continuo, nem é sorte, é Deus, né? Uhum. Eu estou perto de Pitangui, mas a gente vai para longe sim. Mas o que a Alex, Deus me livre ficar longe da Alex, gourmet. O que eu falava sempre é que é melhor você ir lá para o Norte de Minas como juiz, como delegado, como promotor, do que você continuar sentado na cadeira estudando para concurso público, né? Então, a Uhum, com gente passa, a certeza. gente aceita qualquer coisa, né, Warley? Depois que a gente fica Uhum. chato, mas quando passa, a gente aceita qualquer coisa. Tem uma pergunta da Mariane Cruz, perguntou assim: Oi, doutora Raquel, saudades. Qual o conselho para quem ainda não conseguiu se identificar à área dos concursos públicos? Você tem algum conselho para quem não conseguiu identificar Mari, ainda? um abraço, saudade, minha flor. Mariana foi minha estagiária. Hum. Então, Arley, eu pensei hoje falar assim, um conselho que eu poderia dar. Aproveitar esse tempo de distanciamento social para você pesquisar todas as carreiras. Ver vídeos. Hoje a gente tem muito vídeo na internet. Ver vídeo sobre o que faz um delegado, o que faz um juiz, o que faz um procurador federal. Para você ver se você se apaixona por alguma dessas carreiras. E pedir orientação e conversar com muita gente, para você ver em qual que você identifica. Eu acho que essa, assim, o meu caso foi um caso de amor à primeira vista, né? Mas eu acho que você tem que ver, sim. E o que é importante falar é que não é só o concurso público que vai te trazer prazer na vida profissional, não. Um advogado também tem muito sucesso na carreira dele. Em tudo, Arley, que a gente fizer, que a gente der o nosso melhor, que a gente se dedicar, a gente vai conseguir ser um profissional de sucesso. Então, não é só concurso público, né? Uhum. Com certeza. Eu também, quando eu entrei para a faculdade, né, falando a minha parte aqui para a Mari também, eu entrei na faculdade para ser delegado de polícia, né? Meu pai era policial civil, eu era policial civil, era investigador antes. Então, para mim, eu nunca tive muita coisa, muita dificuldade nisso. Mas eu sei que muita gente ainda entra na faculdade para se encontrar, né? E quem entra para se encontrar está com o coração aberto, eu acho que uma hora chega. Agora, Isso. Raquel, eu quero te perguntar a respeito de Nova Serrana. Você chegou em Nova Serrana. Te assustou a demanda, o número de processos? O que que você achou? O que que tem de bom? A estrutura é uma estrutura boa comparada a outra? O que que você achou tipo assim, quando chegou te deram essa vara de penal, execução penal? Então, a estrutura do fórum em si é melhor. A gente vai percebendo isso, eu vejo com muitos colegas que vão falando. Quanto mais a gente vai subindo na carreira, a estrutura vai melhorando. Mas eu fiquei um pouco assustada, assim, principalmente porque estou em vara criminal, né? Uhum, Então, a gente sabe que a criminalidade de Nova Serrana tem um índice muito alto, mas eu estou lá para dar o meu melhor. Eu não tenho medo de serviço, não tenho medo de número de processos, não tenho medo de processos conclusos. Eu estou lá para dar o meu melhor e eu vou trabalhar enquanto eu puder para fazer o melhor para a comarca. É uma cidade que tem uma população muito grande e que é por isso a criminalidade também é alta, tem muita gente de fora às vezes, mas eu estou lá junto com as outras entidades, em parceria com o Ministério Público, delegacia, você sabe disso, para a gente tentar fazer o melhor para a comarca. uhum, com certeza. Nova Serrana tem essa característica, né? É um lugar que eu falo que eu perguntei para os meus alunos, quem está trabalhando? 100% dos alunos estavam trabalhando quando a gente começou, sabe? Então, você vê que é Uhum. uma cidade que todos trabalham, que todos... por isso que eu quis te chamar por conta disso, porque você foi uma pessoa que passou no concurso, mas sempre trabalhou. A gente não tinha, né? Eu também nunca tive esse período de ficar só estudando, né? A gente não teve essa oportunidade.
Nova É, Serrana tem essa característica. Eu gosto muito de lá, né? Você me conhece, você sabe. Eu acho que uma das uhum, pessoas que perguntou antes foi para mim, né? foi. Você acha que eu Uhum, devo pedir para ir para Nova Serrana? Eu falei, pode vir. Primeiro, a criminalidade abaixou bastante esses últimos anos e tem é, uma parceria, eu acho, muito boa com todos os entes federativos lá que ajudam bastante, sabe? Você pega o isso. município, então É, Polícia eu acho Militar. Polícia Militar, né? Eu acho que você tem assim, você dá no seu, na sua rotina lá hoje, você tem uma dignidade, o seu trabalho, você gosta do seu trabalho, ele te faz feliz, você consegue descansar, você consegue fazer esse paralelo da sua vida privada e da sua vida lá no fórum? Como que é? Conta para o pessoal como que está Consigo. Eu sendo. acho que para a gente encontrar a paz interior, a gente tem que encontrar esse meio termo entre o trabalho e a vida da gente pessoal, né? E Uhum. apesar de ter muito trabalho lá, é uma cidade que a gente, é uma comarca que você vê que as pessoas, quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida, as pessoas estavam ansiando por mais um juiz lá. Então, é uma comarca que hoje é muito querida também, e eu consigo sim conciliar a vida profissional, a vida pessoal. Eu tenho uma característica, Warley, que eu acho que é o que me faz viver bem, viver feliz, é que quando eu saio do fórum, eu esqueço completamente que eu sou juíza. Eu saio do fórum, eu sou a Raquel. Então, em casa, eu sou a Raquel. No meio do meu convívio social, eu sou a Raquel, porque eu acho que se eu tivesse juizite, né, o tempo todo, as pessoas não iriam me aguentar, eu não seria feliz. Então, é isso que me traz hoje felicidade, é que eu sei separar bem isso e eu trabalho no fórum, eu trago processos para casa, porque a carga horária lá, do tempo que a gente fica lá, às vezes não dá para fazer tudo. A gente tem que ter uma tranquilidade, eu faço em casa, mas eu consigo alcançar essa paz justamente porque eu sei separar as duas coisas. Entendi. Você é feliz sendo juíza? Você almeja outros cargos? Quer seguir a carreira? Quer ser desembargadora? Qual que é a sua cabeça hoje? Olha, eu acho, isso é muito assim, de momento. Eu Uhum. queria chegar mais próximo de Pitangui e já cheguei. Estou perto da minha família, que é o meu bem maior, meus pais, meu marido, meu filho, toda a minha família. Mas nem sei se para mim, pela minha idade, eu consigo chegar a desembargador, porque hoje a carreira tá, a lista está grande de antiguidade. Mas eu almejo sim, atualmente eu almejo. Vamos ver o que Deus reserva para mim, né? E eu estou Não, muito feliz como excelente. juiz, é o que eu queria. No momento a gente não tem, ninguém tem estabilidade financeira, né? A atual conjuntura, mas em tempos Uhum. normais a gente tem uma estabilidade financeira. E, além disso, é o que eu falei antes, você pode fazer diferença na vida das pessoas. Lá em Abaeté, como eu estava mais tempo, quantas vezes as pessoas me encontravam na rua e às vezes me agradeciam porque a decisão saiu rápido, porque elas tiveram uma resposta do Estado. E eu falava que decisão não se agradece, né? Uhum. Como diz a Carmen Lúcia, mas isso é muito gratificante, você saber que as pessoas estão reconhecendo o trabalho da gente. Uhum, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Lucas Moraes, que mandou no WhatsApp. Até já me perguntaram isso também. Você acha complicado se você trabalhasse na sua cidade? Por exemplo, se tivesse uma oportunidade de você trabalhar em Pitangui antes, né? Que agora Pitangui, como é que é? Pitangui é a segunda entrância, né? Você Segunda. acha que Uhum. seria complicado você lidar com pessoas que você conviveu? Já me perguntaram isso também, vou deixar você responder. É. O Arley, assim, eu acho que para você é um pouco mais difícil do que para mim, porque você é delegado de polícia e está lidando direto com as pessoas. E eu já sei sua resposta, que eu já te perguntei isso também. Mas, para mim, eu conversei já isso com meu marido. Quando eu passei no concurso, se eu tivesse vindo para Pitangui rapidamente,
ido trabalhar em Pitangui, eu não saberia diferenciar. Porque a gente tem amigos e a gente no início da carreira é inseguro, então às vezes você não consegue responder um não. Mas como eu fiquei muito tempo em Abaeté, lá eu fiz amizade também, eu fiz amigos, muitas delas estão aí me vendo a live. Então, eu brincava com meu marido assim, nós vamos ter que mudar desse prédio logo, porque eu já condenei todo mundo aqui, eu já dei sentença contrária a todo mundo desse prédio, a da vizinhança. Então, isso é difícil, mas hoje eu tenho uma conduta de que é não olhar nomes em processo. As pessoas me pedem as coisas por inocência, mas eu não atendo porque alguém me pediu alguma coisa. Pode ser a minha mãe, que já teve casos de pessoas pedirem a minha mãe para me pedirem as coisas. Mas e eu não vejo nome em processo, eu estou ali, eu sei que eu estou lidando com vidas, mas eu julgo conforme o caso me é dado, eu julgo conforme as provas produzidas. E hoje, com os 7 anos de magistratura, eu entendo que eu sei separar bem isso e eu acho que não seria um problema eu trabalhar na minha cidade. Lógico que para os casos que eu tenho que me declarar suspeita, eu me declararia. Mas eu acho que hoje eu já tenho uma maturidade profissional suficiente para saber separar bem isso. Excelente resposta. E para terminar, a última pergunta aqui é como que está a sua rotina agora com esse estado de exceção? O fórum ele não está abrindo, né? Ou como Não. que está? Como que O está sendo Tribunal de agora a sua rotina de Justiça, trabalho? tá. O Tribunal de Justiça, o nosso presidente, baixou uma portaria suspendendo o expediente, né? Então, o fórum está fechado, os servidores trabalham em regime de revezamento e a gente está decidindo as medidas urgentes e trabalhando nos processos que dá também de. Hoje, atualmente, eu estou na primeira vara criminal de Nova Serrana e também respondo pela comarca de Martinho Campos. Então, eu trabalho no PJE de Martinho Campos, os processos eletrônicos que dá para a gente fazer de casa. O que é físico, que é criminal ainda, o Tribunal de Justiça, o PJE é só cível, o criminal ainda é papel aqui no nosso tribunal. Então, o que é físico, as pessoas digitalizam, me mandam por e-mail, eu decido, digitalizo, mando para elas por e-mail, é meio arcaico, mas é o que a gente tem, e-mail ou um sistema próprio do tribunal também. Mas, e é isso, a gente está decidindo os urgentes e as medidas urgentes, processos de réu preso não pararam, os processos de réus em cumprimento de pena não pararam. Estão me perguntando se os júris vão ser remarcados. Júri de abril foram remarcados para maio. Aí a gente está esperando uma definição do tribunal para ver, mas se for de réu preso, eu vou manter. Com certeza. Muito bom, muito interessante. Eu conversei com os alunos antes, né, da nossa live, porque tinha uma reunião falando a mudança, né, que a gente vai, o MEC autorizou a gente mudar de dias letivos para horas aula. Então a gente pode dar atividades valendo horas aula, você entendeu? Para poder, não vai ter mais aqueles 200 dias letivos que a gente teria que ter no ano. A gente tem que cumprir uma carga horária. E essa carga horária vai poder ser feita por meio digital, você mandando exercício para todo mundo fazer em casa. Ninguém gosta, né? Às vezes o aluno É. não gosta tanto, mas a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? É uma Uhum. coisa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando isso, mas todos os serviços estão se adaptando a É. isso, né? A gente tem que se adaptar a essa realidade. Eu, quando eu estudava para concurso, eu fazia cursinho online, em casa. Então, é isso Uhum. que os alunos vão fazer agora e aproveitar esse tempo com esperança de que dias melhores virão e que a gente tem que sempre, como eu falei, dar o nosso melhor e dar o melhor agora também nesse período aí de estudo em casa, né? E quando a gente voltar, quando puder ter aglomeração de pessoas de novo, eu vou convidar, eu já convidei o Arley, né? Todos que quiserem para participar com a gente lá no Fórum de Nova Serrana, assistir júris.
audiências também, as audiências que não são segredo de justiça, os alunos podem participar. O Tribunal de Justiça tem um programa que chama Conhecendo o Judiciário, que é a oportunidade que os alunos têm para conhecer todo o funcionamento do fórum. Então, eu me coloco à disposição para fazer isso aí e apresentar isso para os seus alunos. Tá, ok. Muito obrigado, foi muito proveitoso. Todos nós gostamos. Todo mundo tá, o pessoal mandou algumas perguntas, mas é mais ou menos isso. Só te agradecer muito, Raquel, você ter atendido esse convite. Você é sempre tão solícita quando eu te chamo, né? Então, você é uma grande amiga, eu te considero uma grande amiga. E se puder falar alguma palavra de incentivo aí para os alunos e despedir deles, você pode. A hora é agora. Warley, eu sempre tive muita fé e confiei muito em Deus. O que eu tenho para incentivar os alunos é isso. Eu me lembrei aqui agora da história de José na Bíblia. José foi um servo de Deus, que os irmãos dele o invejavam, venderam ele como escravo para Potifar. Lá na casa de Potifar, ele deu o melhor dele e conseguiu adquirir a confiança de Potifar. Mas mesmo assim ele foi injustiçado, foi preso injustamente. E depois disso, na prisão, ele ficou conhecendo pessoas, mesmo preso, ele deu o melhor dele. E ele ficou conhecendo pessoas que o levaram até Faraó, que era a autoridade máxima do Egito naquela época. Ele interpretou um sonho de Faraó. E assim, ele ganhou a confiança de Faraó, ele deu o melhor dele para Faraó, ganhou a confiança e foi constituído como governador do Egito. Acima de José, só tinha Faraó no Egito. Então, José sempre foi um servo de Deus que deu o melhor dele. E é isso que eu tenho para falar para todos vocês que estão nos assistindo. Dê o seu melhor na sua família, dê o seu melhor nos seus estudos, dê o seu melhor no seu trabalho, porque a gente faz o que é possível e só Deus completa fazendo o que é impossível. Às vezes a gente acha, para mim era impossível estar onde eu estou hoje e ser aprovada no concurso de juíza, mas Deus completou a bênção na minha vida, assim como fez com José. José deu o melhor dele por todos os lugares que ele passou e ele foi abençoado por Deus e foi uma das maiores autoridades do Egito. Então é isso que eu falo para você que está nos assistindo. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor nos estudos agora, nessa nova fase que vocês vão passar na faculdade. Com o seu melhor, assim vocês terão sucesso na vida. Tá bom? É isso. Muito obrigado, viu, Raquel? Até a próxima e quando voltar a Até a gente vai próxima. se ver lá. E estou à Tá bom. disposição. Muito Tá obrigado. bom, Ana. Tchau. Obrigada. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente aí. Até mais. Galera, então é isso, né? Semana que vem a gente vai ter mais duas. Eu tô com duas lives, eu acho que a Carol vai estar também. Continuem seguindo o canal da Fãs, tá? Porque nós vamos ter lives assim emocionantes, lives muito bacanas. Eu gostei bastante dessa. Todas que a gente está fazendo tá sendo nessa pegada. Então eu convido a todos. Às vezes o pessoal que está aqui por causa da Raquel, coloca lá, começa a seguir o Direito.fãs, né? E a gente vai ter várias lives desse jeito e a gente vai divulgar essa comunidade jurídica, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Tamo junto, viu? Grande abraço. Tchau.